Olá pessoal, tudo bem com vocês? Francesco por aqui. Pessoal, muito feliz aí, o canal tá crescendo, tá? Eu quero pedir aí para vocês continuarem se inscrevendo, se inscreve no canal e deixe seu like. Pessoal, nessa aula, nesse vídeo aqui, nós vamos desenvolver basicamente do zero. Vamos criar uma tela de login. Essa tela de login, ela vai funcionar. Não é só esse desenho aqui não, tá? O que a gente vai fazer? O que a gente vai aprender hoje? Você será capaz? Você será capaz de fazer uma tela de login com logout, né? Então, você vai clicar aqui, por exemplo, usuário, vai botar Matias, senha, 1, 2, 3, 4. Você vai clicar no entrar, ele vai entrar na tua plataforma, no teu painel, no teu site. Então, ele diz, olá, Matias, tá? Então, olá, Matias, você está logado, por exemplo, né? E aí, você tem que saber fazer o logout. Você não pode deixar a tua sessão aberta. Tu não pode deixar teu site aberto para qualquer um vir aqui na tua barra de endereço, colocar teu painel e já aparecer teu nome. Então, você vai aprender a sair, né? Destruir essa sessão. Então, essa tela de login ela está funcionando, nós vamos aprender a criar ela. Praticamente, basicamente, como eu falei, do zero. A gente vai criar do zero e botar ela para funcionar, beleza? Fica nesse vídeo até o final que você vai aprender a fazer isso. Tá, no vídeo anterior, nós aprendemos a criar essa tela de login, mas do cadastro, né? Porque essa aqui você vai fazer o login. Você colocava o teu usuário, senha, confirma a senha e clicava em cadastrar. E aí, os teus dados vinham para cá, para o banco de dados MySQL. Eu uso a ferramenta Workbench aqui, tá? Você pode usar outra aí, qualquer um, não tem problema. E aí, fazer o cadastro aqui no ID, usuário e senha, né? Faz o cadastro, banco de dados login, a tabela chamada de usuário, tá? Então, essa parte aqui a gente não vai fazer, não vamos desenvolver. Só essa parte aqui do banco de dados e fazendo o cadastro aqui do usuário e o senha e confirma a senha, tá? O que a gente vai fazer agora é construir a tela do login, que a gente vai fazer o logar, vai logar. E na hora que a gente for logar, a gente vai aqui nesse banco de dados aqui do MySQL, vai buscar, né, o usuário e a senha dele aqui que está criptografada, tá? Para fazer o login, beleza? Então, só essa parte a gente vai fazer, o resto a gente vai fazer tudo basicamente do zero, tranquilo? Então, beleza. Então, vamos fechar isso aqui, vamos começar a construir nosso sistema de login aqui para a gente fazer esse login aqui, para a gente logar aqui nesse painel, tá? Da forma correta. Beleza, vou fechar ele aqui. Para eu fazer essa tela de login, né, o que eu vou precisar? Vou precisar aqui do meu Zemp, do meu servidor Apache rodando, no caso eu uso o Zemp, tá? Tá rodando. Vou precisar do meu editor de código, eu uso Visual Studio, tranquilo? Nós vamos usar ele para fazer os códigos. Precisamos de uma ferramenta de banco de dados MySQL, eu uso Workbench, você pode usar PHP-MyAdmin, não tem problema, tá? E a gente precisa desenvolver esses arquivos aqui, tá bom? A conexão, PHP, o index, que é a página principal onde vai o formulário, e esses arquivos, verifica login, painel, que é quando você entra, o login, né, que eu falei login, e o logout, que é quando você destrói a sessão. Esse estilo CSS é o estilo que a gente vai dar aqui no index para a nossa tela de login, para deixar ele daquele jeito bonitinho, tranquilo? Beleza, vou minimizar aqui. Tá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui na página do Zemp, htdocs, que é a página onde vai ter que é o localhost, né, que a gente tem que criar nossos arquivos aí dentro. Eu vou criar uma pasta chamada tela de login, tá? Todos os nossos arquivos vai aí dentro, tranquilo? E o primeiro arquivo que nós vamos criar é toda a linguagem aqui, a linguagem de programação para todos eles vai ser PHP, tá? Só não o estilo CSS, que vai ser CSS. A gente precisa abrir a estrutura básica do HTML, então eu coloco o sinal de exclamação, dou um Enter, ele traz toda a estrutura básica. Só preciso mudar aqui a linguagem, né? Que a gente vai colocar brasileiro, PTBR, e o nosso title da página a gente vai colocar, vou colocar login não, né? Vamos colocar tela de login, beleza? O nosso código, pessoal, aqui dentro do Buddy a gente começa a desenvolver. Nosso código a gente vai desenvolver da seguinte maneira: a gente vai criar uma section, tá? Essa section para estruturar melhor o nosso código aqui em HTML, tá? Essa section aqui, né, você faz essa estrutura melhor, ela trabalha com você pode usar dentro dela nave, footer normalmente, tá? Não vamos entrar em detalhes não, mas a gente vai desenvolver essa parte do login aqui dentro de uma section, tá? Dessa tag aqui de seção, beleza? Questão da estrutura aqui do código, né, para caracterizar melhor. Essa section a gente vai dar para ela uma classe chamada
chamada principal, tá? E aí aqui a gente vai desenvolver aqui dentro. Aquele nomezinho lá que fica em cima, sistema de login, lá dentro da página de login, a gente vai também criar uma div para ele. O nome dele, a div dele vai ser... A gente vai colocar a div dele de nome login, né? Nome login. Isso, nome login, tá? E aí dentro dessa div nome login a gente vai criar um H3 e a gente vai colocar assim, ó, sistema de login, né? Sistema de login. Fica bom, sistema de login, né? Tranquilo. Criamos o sistema de login, aquele nome sistema de login. Agora vamos desenvolver o formulário. Esse formulário ele também vai ficar dentro de uma div. Vou criar uma div para ele chamada box, tá? Dentro da div, pessoal, lembrando, se estiver muito lento aí, na hora que estiver muito lento, você acelera o vídeo. 1.25, 1.50, fica bom de assistir esse vídeo aí, tá? Beleza. Tá. Dentro da div box, a gente vai colocar o nosso formulário, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Vou colocar form, vou dar um enter, ele já vai abrir. Ele já pede a ação, né? A ação é para onde esse arquivo vai ser enviado. Então ele vai ser enviado para um arquivo chamado login.php, tá? A gente precisa também, é muito importante isso aqui, não pode esquecer, né? Passar o método, né? O método que a gente vai passar para ele vai ser o método get, tá? Então você não pode esquecer de passar o método. Vou baixar aqui, porque o nosso formulário ele vai ser desenvolvido aqui dentro, tá bom? Vai ser desenvolvido aqui dentro. E aí a gente vai criar nosso primeiro input. Qual é o primeiro input? É o do usuário, né? Onde a pessoa vai entrar com o usuário. Então a gente vai fazer assim. A gente vai colocar o input. Deixa eu colocar aqui. A gente vai colocar um input ponto. Esse input, a classe dele vai ser assim, ó. Vai ser input, tá? Senha, underline, usuário, tá? Vou criar uma classe já para ele assim. Por quê? Porque a configuração que a gente der para o input do usuário vai ser a mesma configuração para o input da senha, tá? O type dele vai ser text mesmo, beleza? O type vai ser text. Aí a gente precisa passar para ele um name, tá? Muito importante. Não pode ficar sem name isso aqui, tá? Porque senão ele não consegue pegar os dados aqui, levar para o PHP, levar para o banco de dados e essas paradas todas aí que você já tem ideia. O usuário, o name dele vai ser usuário, e também a gente vai passar para ele um placeholder, né? Placeholder, acredito que está certo. Esse placeholder é dentro do campozinho onde você digita o usuário, ele fica mostrando uma frase. Então a gente vai colocar a frase assim, ó, seu usuário, tá bom? Seu usuário. E também a gente vai, seu usuário, vamos colocar aqui, né? Igual tá lá o outro. E também a gente vai colocar assim, ó, para ele um autofocus, né? Autofocus, tá? Autofocus. O que é esse autofocus? Esse autofocus é o seguinte: quando a página é carregada, né? O pipezinho piscando, ele já ativa logo esse input, beleza? Então esse input aí do usuário já vai logo para ele, tranquilo? E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer ele pular duas linhas. Então a gente vai botar 2BR aqui, tranquilo? 2BR. Aí o que é que eu faço? Eu vou só copiar ele, colar ele, e esse de baixo vai ser a senha, tá? O type dele, oxi, não tem type. Não coloquei o type, né, não foi colocado aqui o type no input de cima, né? A gente colocou, tá, autofocus, name, usuário. Não, tô doido, tava aparecendo, tá aqui, ó. O type dele é text, né, do usuário, e da senha vai ser password, tá? Pessoal, se eu der alguns vacilos aí, você me perdoe, porque eu tô gravando esse vídeo aqui à noite e o cansaço bate, não tem jeito. Tá? Então tá bom, criamos aqui o nosso input password, a classe dele input sem usuário, o name dele senha e o name do de cima usuário. Então basicamente aqui eu acredito que tá tudo certo. Se tiver algum erro aí que você pode corrigir aí no seu, se você conseguir identificar, tá?
Depois disso, a gente vai criar o quê? A gente vai criar o botão, né? Que é o botão que você vai clicar e ele vai enviar esses dados lá para o arquivo. Esse botão ele vai ser o seguinte. O type desse botão, deixa eu colocar assim, né? O type desse botão igual. O type desse botão ele vai ser assim, ele vai ser de enviar, então ele vai ser submit, tá? E o name dele vai ser enviar. O nome do botão vai ser enviar. E aqui o nome que vai aparecer na tela para você, a gente vai colocar assim, entrar, tranquilo? Então o nosso formulário basicamente está criado. Deixa eu colocar esse formulário bem juntinho, que é para a gente não se perder, né? Então, o form está fechado, a div está fechado, essa section pode ficar bem aqui também fechadinha, tá? Bem aqui, tá? Só aqui para cima que a gente vai colocar ele um pouquinho, a gente vai só colocar ele aqui bem aqui separadinho, tá? Seção, tá? Beleza, vamos salvar, tá? A gente vai salvar aqui dentro do htdocs. Eu criei uma página, uma pasta, né, chamada tela de login, tá aqui. A gente vai salvar com o nome index mesmo, tá? Index.php. Vamos salvar ela. Vamos abrir aqui o nosso localhost, tranquilo. Tela de login tá aqui. Ele já abre direto. Como eu salvei com o nome index, quando você salva dentro aqui do localhost uma página com o nome index, quando você clica na pasta, ele já abre logo ela. Se você não quiser que abra todos os arquivos, você salva com outro nome aí, tá? Então, ele está mostrando aqui, ó, tela de login, index, tá? Então, tá aqui. Então, a gente só precisa fazer as configurações. Vamos fazer as configurações rapidinho aqui para ela, tá bom? Eu preciso fazer, como essas configurações vai ser CSS, eu preciso linkar, né? Preciso fazer esse link aqui. Esse link aqui quando eu tento usar aqui a maior frescura aqui para ele pegar aqui, né? Pera aí, que ele vai dar certo aqui. Agora, deu certo. Eu preciso linkar, né? Então, para eu linkar com a página, o arquivo de CSS, esses elementos aqui, né? Você abre o elemento do link, tá? Tag link, na verdade, coloca rel igual style sheet href. Aqui dentro você vai precisar colocar o nome do arquivo, estilo.css, que é o arquivo que nós vamos criar agora. Ele não está criado ainda, tá? Então já está linkado, só que ele não está criado. Então agora vamos aqui no new test file, linguagem, e vamos passar para ele que nós vamos criar um CSS, beleza? Pessoal, a gente vai resetar essa página aqui, vamos resetar aqui esse estilo CSL para ele já começar, né? Vamos passar, a gente vai passar uma configuração aqui para ele, né? Vamos colocar 0, margem 0, ou seja, a nossa página lá, quando ela abrir, já vai estar tudo 0, tá? E também, já vamos essa configuração padrão, uma fonte side, uma fonte a família, né? A fonte family dele, a gente vai colocar essa aqui, né? A Poppins, né? Vocês ouviram falar. Poppins. Só que essa fonte aqui, ela é do Google Fonts, né? Então a gente precisa importar para cá o URL para a gente ter essa fonte aqui funcionando, tá? É bem simples, né? Você vai aqui no Google Fonts, tá? Coloca aqui Google Fonts, tá? Você vai aqui, Google Fonts, aí você coloca aqui para ele fazer essa pesquisa, aí você coloca Poppins, tá? Ele vai achar aqui, né? Você clica nela aqui. Aí é o seguinte, tem alguns modelos aqui, né? Alguns números aqui. Aí você vai só... Aí você seleciona aí, né? Você seleciona aí algumas a 100, tipo a 200, a 300, itálico, a 500, né? A 700 e a 900, tá? Ele apareceu aqui do lado, você viu que ele apareceu. Eu fechei porque se no seu caso aí não aparecer automaticamente, você clica aqui, ó, tá? Nesses 3 quadradinhos, sinalzinho de mais aqui, que ele mostra aqui do lado, ó.
tudo que você selecionou da Popins. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar desse @import aqui, ó. A gente vai precisar desse link aqui do style. Aí você seleciona só a parte de dentro, deixa o style lá de fora. Não esquece de pegar o ponto e vírgula no final, do arroba ao ponto e vírgula, tá? Não esquece de pegar essa parte. Aí você vai vir aqui no seu arquivo de CSS e vai colar aqui esse caminho, tá? Toda essa URL que você pegou aqui, ó, e vai colocar aqui, ó, tá? Então vai ficar dessa forma. Vamos salvar aqui na tela de login, vamos salvar com estilo, né? Estilo.css. Pronto, o arquivo está criado. Já temos a fonte, Popins, né? E já temos o index e também já está linkado. Beleza? Então nós já estamos aqui, ó. Veja que ela já deu uma diferencinha aqui. O login já foi lá para cima porque nós colocamos 0, tá? Então, basicamente, acredito que está funcionando tudo certinho. Então vamos começar aqui as nossas configurações aqui no estilo para a gente fazer rapidinho essa parte aqui da tela de login, tá? Vamos fazer ela rapidinho. A tela de login aqui, vamos abrir aqui logo um H3 que é para aquele nome, né? O nome aqui da tela de login. Vamos colocar aqui deixa eu ajeitar meu teclado aqui que o bicho tá. Vamos colocar uma margem top aqui para ele. De 6.px. A gente vai fazendo e vai salvando, tá? Só para vendo como é que vai ficando, beleza? Vamos colocar toda aqui logo essa parte aqui o principal que que a gente criou aqui, ó. Isso aqui a gente vai colocar para ele o seguinte: a gente vai colocar que eles são centralizados, né? Essa section e essas letras aí e tal. Então vamos abrir aqui vamos abrir aqui a classe deles. Vamos colocar text align. Vamos dizer que ela é centralizada, tá? Centralizar aqui. Beleza, ó, centralizou a seção. Centralizou tudo aqui no centro, ficou bom. Já está no meio, praticamente já está no meio da página. Beleza, então vamos continuar. A próxima que a gente vai fazer aqui agora é esse nome aqui do login. Cadê aqui? Cadê? Nós colocamos aqui o principal. Vamos o box aqui, né? Vamos pegar o box e então vamos configurar esse box, tá? Então vamos aqui, vamos achar aqui o box. Vamos abrir aqui. Essa parte aqui é mais chatinha, pessoal. Vai demorar um pouco, mas é preciso fazer, né? Essa parte do box vai ser essa aqui, né? A gente vai fazer essa configuração aqui da parte do menuzinho aqui do formulário, beleza? Então vamos colocar. A gente vai dar um width aqui de 300px para ele, tá? O edit, o width é a largura, o edit aqui é a altura, né? 300 pixels. E também a gente vai colocar um background para ele, né? Um background color. Vamos colocar um background RGB, tá? E aí a gente vai passar assim, ó, 177, 211,134, tá? A gente vai passar essas cores aqui, esse background aqui dele aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí ele ficou a corzinha aqui dentro da div aqui agora aqui, nosso menuzinho aqui. Tranquilo? Beleza. Agora vamos colocar margem left dele de 42%. Bora ver se... Vamos ver aqui se ele consegue chegar lá perto lá, né? Margem left 42%. Que ele vai lá para pertinho, né? Já vai aqui para o centro de novo. E também vamos colocar margem top para ele. Margem top dele a gente vai colocar de 10%, também, né? 10% aqui, tá? Vamos colocar também, vamos colocar agora, vamos ver o que a gente vai configurar. Tá, vamos colocar aqui a posição dele também, absolute, que é para ele também não sofrer variações, né? Position
absolute aqui, para ele não ficar sofrendo as variações dos outros elementos, tá? Vamos colocar aqui no button também. Vamos, pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu só. Olá, pessoal, voltando aqui rapidinho, né? Tá, a gente estava fazendo aqui a configuração, né? A gente estava fazendo aqui a nossa configuração aqui do nosso menuzinho aqui, beleza? Vamos fazer a configuração logo aqui desse sistema de login aqui, tranquilo? Ele é o seguinte, ele é esse bem aqui, ó. Nós fizemos agora há pouco, né? Criamos uma div só para ele, lembra? Sistema login, né? Criamos para ele nome login. Então, vamos colocar aqui logo, né? Vamos colocar aqui ponto nome login, tá? Vamos passar uma configuraçãozinha para ele aqui rapidinho. Vamos colocar uma position para ele também absolute, para ele não sofrer variações, né? Para ele não for empurrado para os outros elementos, para ele ficar fixo também. E o width dele, calma aí aqui, a largura dele vai ser a mesma que a gente configurou agora há pouco da outra, né? Da outra div. A gente vai colocar um de 300 pixels para ele. O weight que vai ser diferente. O weight dele vai ser só de 80 pixels, tá? E a gente vai passar também para ele o seguinte, margem. Vamos colocar aqui uma margem top de 8%. Se não ficar bom, a gente vai alterando aqui até ficar bom. O seu aí você vai alterando também até ficar bom, tá? A gente vai fazer também ele flutuar, né? Um float left, flutuar à esquerda. E também vamos colocar aqui margem left para ele de 42%, igual o outro, né? Vai ficar na mesma batida. E o background dele, background color, né? A cor dele, a gente vai botar essa aqui, ó, aqua, tá bom? Vamos salvar aqui, bora ver como é que ficou. Tá aí, ó, colou aqui nele, né? Ficou centralizadinho, bonitinho. Colou aqui. Então, já tá começando a ficar bonitinho o nosso sistema de login, beleza? Tranquilo, vamos voltar aqui, né? Vamos continuar aqui as nossas configurações, tá? Vamos mexer agora no nosso querido button. Vamos colocar vamos colocar aqui vamos mexer aqui no input. Lembra que a gente fez lá o input, né, da senha? Vamos colocar aqui a gente criou o nome da classe, a gente chamou ela de, ó, a gente pode até fazer isso aqui, ó, a gente pode vir aqui, né, copiar aqui, ó, né, selecionar, copia, aí vem aqui no estilo e cola aqui, né, deixa eu apagar um desses input senha, abre, fecha parênteses. Vamos fazer a configuração de input senha, vamos botar uma largura para ele, né, vamos ver se 90% fica bom. Né? Vamos colocar aqui 90% a largura dele e um edit para ele, vamos colocar um edit de 30 px. Bora ver como é que ele vai ficar. Ó, ficou um pouquinho grande, né? Seu usuário e senha, né? Entre com o seu usuário e com sua senha e tá aqui o botão entrar. Beleza, né? Usuário e senha. O formulário aqui, o próprio formulário, né? Vamos abrir aqui também. Vamos abrir aqui uma configuração para o formulário. O próprio formulário a gente vai dizer o seguinte, que ele vai ficar de uma margem top, né? Vamos colocar uma margem top para ele de 40 px, tá? Aqui vamos estar trabalhando com a parte do formulário. Aí, ó. A gente trabalhou aqui agora com a parte do formulário, tá? Então a gente deu esse espaço aqui no formulário, então o formulário desceu um pouquinho. Beleza? Então a gente desceu o formulário 40 px de boa. O botão, a gente vai fazer a configuração agora para o botão, né? Button. Nota que aqui, tanto no form como no button, eu não estou colocando ponto, porque aqui eu estou chamando direto o elemento, tá? Então eu só coloco o elemento que eu quero da configuração. O botão, a gente vai dar para ele um width de 92%, tá? Se o seu não ficar bom 92%, você pode botar outro aí. A altura dele, um width, a gente vai dar 30 px, tá? E a font size dele vai ser um pouco maior, né? Vamos colocar uma font size de 18 px, 18 pixels. E também esse eu não vou colocar isso, tá?
E a margem dele, a margem left, vamos colocar um px. Salvar aqui. Vamos salvando e tá aqui, ó. O botão tá criado, tá? Quando eu coloco o mouse em cima, ele tem que virar aquela mãozinha, né? Não tá virando aqui ainda. Aí a gente volta aqui no cursor e coloca assim, ó. Cursor, a gente vai colocar pointer, tá? Pointer, então agora já tá a mãozinha. Beleza. Quando a gente botar em cima, a gente quer que ele mude de cor, né? O botão fica melhor, né? Fica bonitinho. Então, para ele mudar de cor, a gente tem que dizer para ele o seguinte. A gente tem que colocar esse botão, tá? A gente tem que colocar o botão, colocar um 2 pontos, quando ele rolar, né? Ponto hover. Ou seja, quando ele rolar, né? Quando ele rolar, o que vai acontecer quando eu botar o mouse em cima? Vai acontecer o seguinte, um background color, tá? Chamado de dark green. Vai ser esse aqui que eu botei. Você pode botar outro aí se você quiser, tá? E o color dele, vamos colocar uma cor white, né? Uma cor branca aí, ficar melhor. Beleza? Deixa eu salvar aqui de novo. Tá aqui, né? Vou colocar o mouse aqui. Esse botão é o seguinte. Vamos dar um background para esse botão também. Porque eu acho que eu fiz isso aqui, ó. Eu botei background, esse cor blow aí para ele ficar vermelho, ó. É assim, ó, né? E também a fonte dele, vamos colocar aqui a fonte dele. Vamos colocar branco, que aí ele já fica assim, ó. Já fica cor branca, fica mais bonitinho, né? Pessoal, não vou mais mexer aqui não, né? A gente poderia baixar mais aqui. Ó, esse tamanho aqui desse menu aqui, desse box aí, a gente pode fazer o seguinte. Aqui, eu acho que a gente poderia até colocar 200, né? Ficou muito grande. Deixa eu ver. Ó, fica melhor, né? Vamos colocar um 200 aí, fica melhor. Beleza. A nossa tela de login, ela tá criada. Agora só não tá funcionando, né? Entre com o usuário, seu usuário, entre com seu usuário de novo. Ficou errado aqui, né? A gente tem que mudar, entre com a sua senha. E o placeholder é isso, né? É esse nomezinho que já fica aqui dentro. Então, vamos voltar aqui no index e aqui o placeholder dele seria sua senha, tá? Seria sua senha. Pronto, agora tá sem alteração. Beleza, pessoal, criamos a nossa tela de login, tranquilo. Criamos a nossa tela de aqui do menu do formulário, né? Nossa tela de login, nós demos estilo para ela. O próximo arquivo que nós vamos criar agora aqui eu posso até fechar esse aqui o estilo, né? Não vou precisar mais dela. Essa do index, deixa ela aí. O próximo arquivo que nós vamos precisar para essa tela de login aqui que eu falei, tudo é PHP, né? A próxima que nós vamos precisar é a tela de conexão. Não tem como você fazer uma tela dessa de login, trabalhar com PHP se você não fizer a conexão. E por isso que a gente vai fazer ela da mais simples possível, né? Vamos abrir a tag do PHP. Quando a gente trabalha só com PHP, a gente pode só abrir ela e fazer o código, mas eu gosto de fechar ela aqui embaixo, beleza? A gente vai criar uma variável chamada com, que é a variável de conexão, tá bom? A gente vai passar para ela assim, ó, mysqli, tá? Vamos passar essa função, né? Vamos passar essa função aqui do mysqli connect, tá? MySQL Connect, vamos abrir, função, né? Temos que abrir e fechar parênteses, e abrir e fechar as aspas. Aqui no final a gente bota o ponto e vírgula para finalizar o código. Aqui dentro o que a gente vai colocar? O localhost, tá? Abrir e fechar aspas de novo. A gente vai precisar passar o usuário, que é root, certo? Precisamos especificar a senha desse root, né? Então a senha daquele banco de dados lá que nós sempre usamos aqui é 1, 2, 3, até o 6. E também nós precisamos especificar qual é o banco de dados.
Aí vocês lembram que a gente usou o banco de dados logins, tá bom? E aí a gente vai fazer só um ifzinho bem básico aqui, abrir e fechar parênteses, né? Um if. E a gente vai dizer assim, ó, a gente vai botar exclamação, vai botar a variável com, foi a variável que a gente acabou de criar, tá? E a gente vai abrir e fechar as aspas. E aí a gente coloca assim um dia, tá? Abre parênteses, abre aspas também, coloca um H2, tá bom? Coloca um H2 e digam assim, erro de conexão. Erro de conexão, erro de conexão, vamos colocar assim, com o banco, né? Erro de conexão com o banco. E aí eu vou botar 2 pontos, fechei a aspa, né? E antes de fechar a aspa, eu tenho que fechar o H2, né? Colocar assim, que esse H2 é o elemento do HTML, né? De título, e coloca ponto e vírgula aqui no final, beleza? Então a nossa conexão está criada. O que acontece aqui? Quando eu coloco um if e coloco essa exclamação com, eu estou dizendo o seguinte, se essa variável com, ela não foi bem sucedida, ela não deu certo, ela algum erro, aconteceu alguma coisa de errado, de estranho com ela, então ela vai dizer erro, conexão com o banco de dados, tá? Só isso que ela vai fazer, beleza? Nada mais que isso. Então a nossa conexão ela está criada. Vou salvar ela aqui, né? O nome dessa variável, o nome desse arquivo vai se chamar assim, ó. Vai se chamar conexão, tá? Conexão PHP, tá? Então a nossa conexão ela está criada, tá? Quando eu clicar aqui, cadê? Tela de login, ela já vai direto para cá, né? Ela já vai direto para nosso login index, né? Aí para não ir para aparecer seus arquivos, você tem que é importante você renomear aqui. Deixa eu só, peraí. Você faz o seguinte, nesse primeiro contexto, o que você faz? Deixa eu fechar ela aqui, né? Fechar a conexão, fechar o index. Aí o que você faz aqui para facilitar o seu trabalho? Essa página do index, você coloca o index com 2x, né? Só para depois você volta ao normal. Coloca index com 2x, tá bom? Porque quando você abre aqui no localhost, o que acontece? Ele já abre index direto quando você clica aqui em tela de login. Aí você coloca o index com x, não, ele vai abrir normal, ó. Vai abrir a tua tela de login normal, tá? Depois você pode mudar, ó. O arquivo de conexão, ó, não deu mensagem nenhuma de erro, então ele está funcionando direitinho. E nós temos os estilos aqui, beleza. Então, vamos continuar. Deixa eu só voltar aqui, caçar aqui onde é que está a nossa tela de login. Cadê? Deixa eu só achar aqui, que eu sou ruim só para achar esse negócio. Tá bem aqui no final, tela de login, né? Tela de login, tela de login. Então vamos abrir aqui nosso index. Nós estamos trabalhando, beleza? Nossa conexão, vou abrir ela também. Tá aberta nossa conexão, né? E nossa tela de login, tá? Deixa eu abrir aqui ela aqui. Deixa eu deixar essa daqui. Vou deixar a conexão index, tá? Beleza, vamos lá. O próximo arquivo que a gente vai criar agora é o seguinte: quando eu clico no enviar, o que ele faz? Ele envia para um PHP chamado login, não é isso? Então a gente tem que criar agora essa parte. A gente tem que criar essa parte do login, onde ele vai pegar essa tela e vai mandar esses arquivos, vai buscar lá no banco de dados, beleza? Então a gente vai abrir agora aqui um novo, né? File, new test file, select linguagem, beleza? E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar aqui PHP, tá? Vamos abrir, né? Vamos abrir aqui a tag do PHP. Opa. Vamos abrir a tag do PHP, beleza? E também a gente vai fechar aqui a tag do PHP, tranquilo? Primeira coisa que nós temos que fazer como a gente vai conectar o banco de dados, a gente faz assim, ó. Como a gente já criou,
né? Nós já criamos a nossa conexão. A gente faz assim, ó, include, tá? Abre aspas duplas e a gente vai colocar o arquivo conexão.php. Por quê? Porque a gente já criou a nossa conexão. A gente só está incluindo ela nesse arquivo aqui. Tranquilo? Fácil, né? Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai verificar aqui se as variáveis estão vazias, né? As variáveis do get lá, da senha, do usuário e senha, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui, vai colocar um hífen, tá? Abrir e fechar, parênteses, né? Que o hífen ele é dentro de parênteses. E aí a gente vai trabalhar com uma função aqui chamada imp, né? Eu fiz até uma aula falando sobre essa função, né, do imp aqui. E aí a gente vai passar para ela, né, a global aqui do get, tá? Vamos passar para ela a global do get e vamos abrir o colchete, certo? E aspas simples dentro e vamos colocar assim, ó, lá que vai vir o usuário, né? O usuário que vai vir aqui do index, ó, esse usuário aqui, tá? Então a gente vai passar para ele aqui o usuário. Deixa eu ver com quanto tempo já tá, 36 minutos. Acelerar aqui para não ficar muito longo, né? Então a gente vai passar aqui o usuário, tá bom? Depois que a gente passar o usuário, o que a gente vai fazer aqui? Fechei aqui o get, né? Então eu vou passar aqui, ó, esses dois traços aqui em pé, ele significa ou, né? Porque ele vai verificar um ou outro. Basta um, para quem já estudou tabela verdade, o ou, no caso, basta um para ser verdadeiro. Ou se um tiver vazio ou os dois, tudo ele vai retornar verdadeiro. Então, o usuário ou, com esses dois tracinhos, né, em pé aqui. Vou colocar um outro emp aqui. Vou abrir parênteses. E dentro dele eu vou passar a variável global também, né, outra mesma variável global get. Abrir e fechar colchetes, né? Abrir aspas simples e vou passar que ele vai receber a senha, né? E aí vou fechar o colchete e vai ser fechado o hífen também, né? Então eu preciso aqui abrir e fechar chaves, tá? Então, tem um if aqui, eu apaguei um parênteses que não era para apagar, né? Então eu abri esse if aqui, ele vai abri esse aqui e fechei. Então esse que está fechado aqui é do imp e esse que está fechado aqui, né? Esse que está fechado aqui é aqui do get. Aqui no final eu abri o emp, né? E abri o parênteses dele bem aqui, tá certo? E eu preciso fechar o do hífen, né? Fechar o último do hífen. Mas eu entendi, é porque eu não fiz, tá certo, aqui não tem. É porque eu não fechei o do get bem aqui, tá? Quando você abre o imp aqui, aí você tem que fechar aqui também, né? Você tem que fechar cada um deles aí fechado, né? Então abri o imp aqui, coloquei o get e aí ele tem que estar fechado, tá certo? Agora tá certo, beleza? Beleza. E aí o que vai acontecer? Se ele, né? A gente vai fazer o seguinte: se ele estiver vazio, vai fazer a verificação, né? Se ele identificou que está vazio, a gente vai colocar um header, tá? Vai fazer esse direcionamento, vai abrir parênteses, a função header, vai colocar aspas simples e vai colocar assim, ó, location, tá? Location, dois pontos. Para onde que ela vai fazer? Vai fazer para nossa página aí, ó, que a gente salvou, né? Nossa página index, tá? Nossa página index.php. Não é isso? Fiz uma besteira aqui. Deixa eu fechar ela aqui. Deixa eu renomear, né? Colocar ela. Não gosto dela maiúsculo não, tá? Index, tá bom? Deixa eu colocar ela aqui. Ela vai ser, tá? Dois pontos, tá? Index.php. Beleza. Então, se ele verificou que ela está vazia, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a nossa página principal,
do formulário, beleza? Tranquilo. Caso não dê tudo certo, então ele vai continuar, ele vai continuar, beleza? Só lembrando, pessoal, a gente, a gente trabalha com section aqui e a gente vai, lá embaixo, a gente vai trabalhar com sessão. Já já a gente vai iniciar uma sessão, praticamente todos os arquivos vai ter sessão. Terminar aqui, a gente vai ter que fazer o início da sessão aqui em cima, né? Mas vamos primeiro desenvolver. Então, o que vai acontecer? A gente vai criar a variável usuário, que é a variável que ele vai receber, né? Lá do HTML, do formulário. E a gente vai passar para ele uma função, tá? Uma função do MySQLi. Já falei aqui no teu canal que quando a gente trabalha assim com essa questão de formulário onde você vai dar entrada de dados com login, né? Você tem que pegar essas tuas informações e botar dentro dessa função do MySQL Escape, né? Tracinho string. Por que isso aqui? Porque ela vai fazer você proteger contra ataques de hacker na questão da injeção de SQL, injeção SQL. Não sei se vocês já pesquisaram a respeito, onde a pessoa ela vai tirar toda essa questão aqui, vai escapar dos caracteres especiais, tá? Então ele desconsidera isso aqui. Então é importante você entender um pouquinho disso aí, você pode até fazer uma pesquisa e tal, tá? Então para o MySQL Escape, né, Escape String, a gente vai passar a variável do com, da conexão, e também vai passar a super global aqui do get, né? A gente vai passar a super global aqui do get, onde aqui no caso ela vai estar recebendo o usuário, né? Onde ela vai receber o usuário e tal, e ponto e vírgula, beleza? E a gente precisa fazer isso também para a senha, né? São duas variáveis que a gente vai criar. E a senha também vai ser a mesma coisa. Então você muda aqui dentro, né? Você coloca o nome do campo senha. E aqui a variável que você vai criar também vai se chamar senha. Beleza? Então pronto. Aqui a gente praticamente está fazendo aí, colocando dentro dessa função e quebrando essa questão aí. Tá? Então a gente precisa selecionar o usuário lá dentro da tabela, né? Lá dentro da tabela lá do banco de dados MySQL. Então para isso a gente vai criar uma variável aqui chamada char, tá? E aí nós vamos usar aqui abrir aspas duro e vamos fazer um select, né? Opa, ficou tudo errado esse select. Vamos abrir um select na tabela usuário, tá? Tabela usuário, from, tá? Banco de dados login, né? Esse banco, na verdade, não é tabela usuário, tá? A última forma aí, perdão. Aqui no campo usuário, dentro, agora sim, da tabela usuário. Deixa eu colocar aqui. Tabela usuário, porque aqui nós temos o nome do banco de dados e o usuário, tá? Vamos selecionar o usuário dentro da tabela usuário que está dentro do login. Então, a gente coloca tudo junto aqui, tá? Where, né? Vamos colocar um where aqui. Onde, aí a gente coloca assim, ó, usuário, tá? Where, onde o usuário é igual, aí aspas simples. A gente vai colocar o usuário, que a gente acabou de criar, né? Esse bem aqui, ó. Essa variável a gente coloca ela aqui, tá? Onde o usuário é x, and, né? O end. Aí vamos passar a senha. Onde o usuário é x e a senha, né? É igual. Aí a gente vai passar, porque essa senha, ela tá criptografada, então a gente vai passar MD5, a função MD5. Vai abrir parênteses, aí aspas simples aqui, igual a gente fez aqui no outro. E vamos passar a variável senha, né? Que a gente acabou de criar aqui. Passamos a variável senha e vamos finalizar o código aqui, né? Que a gente precisa fechar aqui fechar o parênteses. Fechar o parênteses, fechou com as aspas duplas e no final ponto e vírgula. Beleza? Tranquilo.
Olá pessoal, voltando por aqui, eu dei uma parada, né? Então, eu dei uma parada no vídeo nesse ponto. Então vamos voltar aqui. Pessoal, então a gente criou a query, né? Que vai fazer o select do usuário, né? Vai fazer esse select do usuário, vai verificar lá dentro do banco de dados para puxar, né? De volta. Então, aqui, o que, que a gente precisa passar agora o que, que a gente precisa criar? A gente criou aqui a query do select, tá? E a gente já colocou a senha, né, que ele vai ser MD5. Próximo passo, a gente precisa criar uma variável. A gente precisa criar uma variável chamada result, tá? Porque essa variável result é o que ela vai fazer essa injeção aqui, ó, desse código aqui dentro, né? Então, essa variável result, a gente vai passar para ela assim igual, né? MySQLi, né? A gente vai passar MySQLi, carry, vai abrir e fechar parênteses, né? E dentro dela a gente precisa colocar, como ela vai fazer a conexão lá com o banco de dados, né? Precisa colocar a variável com, vírgula, e a gente precisa colocar esse código aqui do MySQL, né? Para ser injetado dentro desse result. Mas eu coloco o código? Não. Só coloco a variável que está o código, né? Variável query. Beleza? Então, com isso, a gente tem essa questão desse código aqui sendo executado. Beleza? Vamos colocar aqui um ponto e vírgula, né? Aqui no final já tem tudo ponto e vírgula, tudo certinho. Conexão. Beleza. Fez isso, né? Fizemos isso. Agora a gente precisa ver quantos arquivos, né? Ela vai retornar. Quantidade de arquivos, né? Então, a gente cria uma variável aqui de arquivos, né, que a gente vai passar uma função chamada row, tá? E para ela a gente vai colocar uma função que ela vai buscar essa questão de arrays de arquivo. Então, você coloca para ela MySQLi, tá? E aí a gente coloca num rows, essa função aqui, coloca num rows, abre e fecha parênteses, tá? O MySQLi aqui ficou errado, né? MySQLi no rows, né? MySQLi no rows. E dentro dela a gente passa a função, a variável result, né? Que foi essa variável aqui, para a gente saber, ponto e vírgula, né? Para a gente saber quantos arquivos ela retornou, né? Se ela conseguiu, na verdade nem quantos, se ela conseguiu achar o usuário lá dentro do banco de dados, beleza? Depois que a gente passou a questão aqui do rows aqui, né? Que a gente passou a questão do arquivo, a gente vai abrir um hífen, tá? A gente vai abrir um hífen, fechar parênteses, e aí a gente vai passar essa variável rows, né? Vai passar essa variável rows, e vamos dizer assim, ó, se essa variável é igual a 1, né? Coloca duas vezes a simbologia do igual. Esse igual ele diz o seguinte: duas vezes significa que é igual, mas não semelhante. Porque se eu coloco assim, ó, seria exatamente igual, tá? Igual e semelhante. Mas quando a gente trabalha só com dois igual, está dizendo que eles são iguais, mas não são semelhantes. Mas a gente colocar a variável, né, rows, é igual a 1, né? Digamos que ela tem lá um arquivo, né? Ela tem um arquivo dentro dela. Então eu vou abrir aqui vamos abrir as chaves, tá? E vamos... O cansaço está batendo. De noite já. Vamos abrir as chaves e aí a gente vai trazer aqui, né, uma super global aqui, as nossas queridas section, tá? E vamos trazer a section aqui e vamos dizer o seguinte: vamos abrir aqui o colchete, aspas simples, ela vai pegar o usuário, né, que a gente está trabalhando com ele, ela está gravando esses usuários aí na memória dela. Vamos dizer o seguinte: variável section é igual a variável agora aqui, que a gente pegou os dados, né, usuário, ou seja, se o usuário é igual a usuário, vamos colocar um ponto e vírgula, né, ponto e vírgula. O que vai acontecer aqui? Se ele achou um arquivo, se ele achou o usuário, a gente vai colocar um header, tá, uma função header aqui, abrir e fechar parênteses, abrir aspas simples, e aí a gente vai dizer o seguinte: a gente vai dar um location, né, localização, dois pontos, e aí a gente vai criar, ele vai abrir o painel.php. Esse painel.php não criamos ainda. Esse painel.php é nosso site que a gente vai logar,
né, que o usuário vai logar, é o nosso site, é a nossa plataforma, tá, que a gente vai criar já já, tá? Então, se ele verificar essa questão aí do usuário, deu tudo certo, né? Achou um usuário, achou o usuário corretinho, e o usuário é igual ao usuário, então ele vai logar o location no painel .php, tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui e vamos dar um exit aqui, a função sair, né? Vamos colocar um ponto e vírgula também. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui, um ponto e vírgula, tá bom? Beleza. Caso contrário, né? Vamos dar um else, abrir e fechar o parênteses. Caso contrário, o que nós vamos fazer? A gente vai criar aqui de novo a variável super global, né? Vamos criar de novo uma section, tá? Vamos abrir aqui as colchetes, entre aspas simples, e a gente vai passar o parâmetro desse jeito aqui, ó. Não, tá? Underline autenticado, tá? Não autenticado, né? Então, se essa seção aqui, se esse painel aqui, se ela não foi autenticado, se não deu certo, se ele não achou o usuário aí, se ele achou, tudo certinho, vai para o painel, vai abrir. Se ele não achou, ele vai dizer que essa seção ela é não autenticada, tá? E esse não autenticado vai ser igual a true, né? A gente vai dizer que ele é verdadeiro, ponto e vírgula, tá? Então, se ele for verdadeiro, se ele for não autenticado, o que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa aqui de cima, só que com uma pequena diferença. Deixa eu copiar isso aqui, o header e o exit aqui. Vamos botar aqui embaixo. O que vai acontecer? Se ele for não autenticado, se for verdadeiro esse não autenticado, ele vai retornar aqui, ó, o location dele, né? O header ele vai retornar para onde? Para o index.php, tá bom? Ele vai retornar para essa nossa página aqui, beleza? Ele vai retornar para o index.php, tranquilo? Depois ele vai sair, tranquilo? Pessoal, aqui a gente já inicializou, né? Não podemos esquecer de section start, tá? A gente não pode esquecer de fazer essa inicialização. Que eu já disse, aqui no PHP, tudo que a gente trabalha com section, que a gente tiver seção, a gente tem que inicializar, tem que startar a seção, beleza? Tranquilo. Então vamos salvar esse arquivo aqui, que foi o arquivo que a gente criou, o arquivo de login, né? Então a gente vai salvar ele. Então a gente tem aqui na tela de login, ele se chama login, tá? Login.php, beleza? Então ele está salvo, né? Vamos colocar aqui a senha do Matias, a senha dele é 1, 2, 3, 4, né? Ó, ele já entrou, coloquei a senha certa e já procurou o painel, certo? Então quando a gente criar o painel, ele vai entrar. Só que a gente precisa que ele verifique primeiro esse login, né? Esse usuário, status para poder entrar no painel. Entrar no painel, porque aqui ele está abrindo, está entrando no painel direto, mas a gente precisa criar um arquivo que ele vai fazer a verificação desse login, né? Se vai dar tudo certo ou não, porque se não der certo, ele vai voltar para a página do index. Beleza? Tranquilo. Então, a gente vai fazer o verifica login ainda, tá bom? Então, aqui vamos abrir um file, new test file, tá? E aí a gente precisa criar a linguagem. Vamos passar aqui o PHP, beleza? Vamos passar a linguagem PHP. E aí, a gente vai abrir a tag aqui, né? Vamos abrir aqui a tag do PHP. Toda vida fica isso aqui. Vamos abrir a tag do PHP e nem precisava fechar, mas que nem eu já falei antes, eu gosto de fechar essa tag do PHP, beleza? Só lembrando, né, que a gente trabalha com seção, com section, a gente sempre tem que inicializar a seção, né? Então eu vou dar um section, tá? E vou startar ela, start, né? A função section start.php. Então inicializei a seção e agora eu vou verificar, né? Vou verificar se
se tá tudo, se deu tudo correto com esse usuário, tá? Que eu fiz lá o login e tal, se ele carregou direitinho, tudo certinho, para eu poder, para esse login, para esse usuário, poder acessar meu painel. Não é assim bagunçado não, entendeu? Então vamos lá. Vou abrir um if, abrir e fechar parênteses, né? E vou colocar aqui a exclamação e vou dizer o seguinte, vou abrir a super global, né? A section, vou abrir a super global section, abrir os colchetes e as aspas simples e vou passar o usuário, que é o que eu quero que ele verifique, né? Vai verificar o seu usuário. Aqui o que aconteceu? Ó? Essa exclamação section está dizendo o seguinte, que isso aqui não foi bem sucedido, que isso aqui deu errado, que isso aqui não retornou da forma correta, que isso aqui retornou falso e tal, e por aí. Se eu coloco a exclamação, eu estou dizendo isso. Então, se isso aqui não retornou da forma esperada, correta, que eu tenho que retornar, eu vou abrir umas chaves e vou dizer o seguinte, e vou dar um header novamente, tá? Vou dar um header, e aí vou abrir, fechar parênteses, né? Abrir aspas simples. E aí eu vou dizer o seguinte, botar mais perto aqui, location, 2 pontos, é isso? Location, 2 pontos. E aí eu vou colocar o index, né? Index.php, que é o nome da minha página, index com 2x e ponto e vírgula aqui no final. Beleza? E aí, se não ocorreu tudo certo, ele vai voltar para a minha página index, beleza? Vou salvar isso aqui, o nome dela vai ser o seguinte, vai ser verifica, tá? Verifica underline login, verifica underline login ponto php, tá bom? Então, na hora que eu for criar aqui o meu painel, ele vai fazer essa verificação, tá? Ele está indo aqui direto. Ele está indo aqui para o painel, está caçando o painel, mas ele não está achando o painel ainda e a gente vai criar ele agora. Beleza? Aqui, deixa eu só ver se o index está certo, location está certo, header, né? Ele inicializou a sessão. Nós chamamos aqui o usuário, a section start, né? Então ele está certo. Beleza. Agora a gente vai criar o painel. Basicamente, o painel é o nosso site. É o nosso site que a gente quer que o nosso usuário logue, né? Que ele entre no nosso site, nossa plataforma. Então, vou abrir o new test file aqui. Vou colocar aqui PHP, né? Vou abrir aqui a nossa tag do PHP e vou fechar ela aqui também. Tá bom? Nosso painel ele vai ser o seguinte. Nosso painel, nele eu vou dar um include, né? Vou dar um include no nosso painel. E no nosso painel, ele vai ter a questão, eu vou passar para ele o arquivo que a gente acabou de criar, né? Esse aqui, ó, verifica.login.php. Então vai ser tipo assim, vamos dizer assim que ele vai ser uma condicionante para entrar nele aqui, né? Então a gente vai passar, para ele fazer essa verificação, então a gente vai passar o verifica, vai incluir esse arquivo, na verdade, aqui, né? Para a gente fazer essa verificação. Então, eu coloquei verifica, foi verifica underline login.php. Beleza, verifica underline login.php, né? E aí é o seguinte, vou fechar aqui, né? A gente passou para ele essa questão do verifica login, tá? Abri aqui a tag. Como isso aqui a gente está trabalhando a nossa página, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um título do H1, né? Que a gente vai ser aquele que a gente criou, né? Olá, vou colocar assim, ó, olá, 2 pontos, né? Porque aqui ele vai receber o usuário, que vai ser o nome do usuário, né? Vai aparecer aqui, olá, Matias, né? Então, esse usuário aqui, agora aqui a gente só desenvolveria nosso texto, né? Mas aí a gente precisa desenvolver esse texto dentro do PHP, né? Porque agora aqui a gente vai precisar de PHP, porque a gente precisa trazer o usuário Matias, e esse usuário ele é uma super global section usuário, ele está gravado na memória da section, né?
Então, eu preciso abrir a tag aqui e fechar a tag do PHP, né? Para a gente escrever na tela, no PHP, a gente sabe que é o eco, né? A gente dá um eco aqui, e aí a gente traz a variável aqui do section, né? Section, abre e fecha colchetes, aspas simples, e aí a gente coloca, que a gente quer que ele mostre, né? A gente quer que ele mostre apenas o usuário, né? Ponto e vírgula aqui no final, para a gente finalizar o código, né? Código aqui do PHP finalizado e o H1 está finalizado, certo? Aí, o que a gente precisa também? Eu vou colocar aqui um menorzinho, um H2, né? A gente precisa criar uma variável de link, não é isso? Essa variável de link, ela vai se chamar sair, né? Que a gente precisa sair. Quando a gente for sair, a gente tem que chamar o arquivo aqui, ó, no href, tá? Vai ser desse jeito aqui. Qual é o arquivo que a gente precisa sair? A gente precisa chamar a tela de logout, que é a que vai destruir. Porque, deixa eu só salvar isso aqui, né? A gente já criou aqui o verifica, né? O painel, nosso painel, agora eu vou salvar, tá? Para você entender melhor. Vou dar um salvar, ele vai ser nosso painel.php, ele é nosso site em si, específico, né? Coloquei Matias aí, 1, 2, 3, 4. Vou entrar nele aqui, ó. Olá, Matias, tal e tal. Entrou. Vou selecionar bem aqui. Beleza. Aí eu clico em sair, não acontece nada, né? Volto para cá. Aí, por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, voltei, né? Se eu sair, fechei a página, colocar painel, ele entra de novo. Aí não pode, né? Tá errado. Então, o que acontece? Ao clicar no sair, eu tenho que destruir esse meu logout, essa minha seção. E eu não posso mais entrar. Se eu digitar painel aqui, eu não posso mais entrar. Isso vai estar errado. Beleza? Então, o que a gente faz? A gente precisa criar mais um arquivo, tá? A gente precisa vir aqui no New Test File, Select Linguagem, PHP, tá? Vou abrir aqui o PHP, tá? E também vou fechar. Poderia deixar aberto? Poderia, mas fechar, gosto de fechar. Tá? Aqui é o seguinte, pessoal. Para a gente criar nossa tela de logout, onde ele vai destruir essa seção para o Matias sair de vez, a gente precisa fazer um section e startar essa seção, tá? Não podemos esquecer disso. Precisamos startar essa seção, ponto e vírgula, né? Ele vai ser chamado essa seção, então ela vai startar ela, porque a gente trabalha com section. E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um section novamente, destroy, tá? A gente vai destruir qualquer tipo de memória, de arquivo, de senha, de tudo aqui da section, tá? Abrir e fechar parênteses. Então, ele vai destruir qualquer tipo de informação que tiver aí. Tranquilo? Ele vai... todos que tiver associado às seções atual, ele vai finalizar tudo. Ele vai remover todas as variáveis de seção, excluir os cookies, tudo direitinho, tá? Ele não, essa remoção das variáveis de seção imediata aí, ele remove só na próxima aquisição, tá? Na questão ele não remove as variáveis ou seção imediata, ele remove na próxima aquisição, mas ele já destrói isso aí, então você já não consegue mais entrar, tá? E aí um ponto e vírgula, né, que ele vai destruir, e ao destruir, o que ele vai fazer? Depois que você destruir, aí você cria aqui, né, um header para ele, tá? Você cria um header para ele, abre e fecha parênteses, aquilo que a gente já está cansado de fazer aqui. Coloca um location, 2 pontos e aí coloca um index.php, ou seja, destruiu. Na hora que ele destruir, ele vai voltar, né? Ele vai voltar lá para a tela inicial do index, tá? E a gente vai salvar isso aqui. A gente vai salvar com o nome, qual o nome? A gente vai salvar de logout, tá? Logout, vamos botar assim, logout.php, tá? Vamos salvar. Aí, aqui no painel, a gente precisa falar para ele que ele vai abrir o logout.php, tá? Vou salvar também aqui, vou salvar o logout. Vamos atualizar aqui, vou colocar o Matias, vou colocar a senha dele, 1, 2, 3, 4. Entrei. Olá, Matias. Beleza, Matias e tal, tá logado aqui no meu site.
O usuário Matias está logado. Vou clicar no sair. Ó, cliquei no sair, ele voltou para cá. Se eu vim aqui no painel.php e entrar, ó, vejo que não acontece nada. Ele continua aqui no login, né? Porque ele destruiu a sessão, né? Ele não consegue mais logar, porque ele faz a verificação, desse login, ele busca, ele verifica, tem uma tela de verificação e aí ele entra, ó. Lá Matias, beleza. Se eu clicar no sair, ele sai, tá? Se eu botar aqui Matias, vamos botar uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Clicar, ó, não acontece nada. Então, se eu botar outro usuário, né? Digamos que eu boto outro usuário, não acontece nada. O que está acontecendo aqui? A gente precisa colocar uma frase, uma mensagem aqui que está dando erro no usuário, né? Então, vamos para essa parte. A gente vai voltar aqui no index, tá? E aqui no index que o bicho vai pegar. Aqui no index, a gente vai precisar fazer uma pequena configuração de frase aqui, tá? Primeira coisa, tá? A gente vai ter que ver a questão da sessão, né? Lembra que a gente criou aqui a questão das sessão não autenticada, né? Que ele retorna, não autenticou e tal, essas coisas todas. Beleza. Como a gente vai trabalhar com sessão para dar aqui essa frase, então, não esquecendo que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa abrir, né? A gente precisa abrir a tag aqui a tag do PHP, tá? Vou abrir ela e vou fechar, tá? Vou abrir a tag do PHP aqui em cima. E aí o que eu vou fazer para ela? Eu vou ter que startar essa sessão. A gente vai trabalhar com sessão, start, abre, né? Fecha parênteses e ponto vírgula, tá? Só lembrando que aqui é uma underline, né? Section start sessão. Então, aqui no index eu tenho que dar o início, eu tenho que startar a minha sessão, tá beleza? Tranquilo. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou precisar que ele, bem aqui depois da minha div aqui, por isso que eu deixei esse espacinho aqui, ó. Bem aqui a gente vai ter que trabalhar aqui, a gente vai ter que fazer um if, tá? E como é que a gente vai fazer um if aqui, trabalhando aqui aqui dentro da página principal do index? A gente vai abrir também, tá? A gente vai abrir também o PHP, tá? Vai fechar ela aqui e a gente vai fazer da seguinte maneira, aqui dentro, nessa parte aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai, na verdade, como a gente vai trabalhar com pedaços, bem aqui, eu vou ter que fechar também. Eu vou ter duas tags de PHP, tá? Ó, vou abrir aqui e vou abrir aqui, porque a gente vai ter um if, tá? A gente vai ter um if e um end if. A gente vai finalizar esse if. Nesse primeiro if aqui, o que eu vou fazer? A gente vai verificar se foi definida a variável, tá? Se a variável, as variáveis que a gente está trabalhando aqui da sessão, se elas foi definida, ou seja, ela vai inicializar, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar assim, ó, a gente vai botar um if, tá? Vai abrir o parênteses e vai criar essa função aqui, ó, i7, tá? Qualquer coisa, se você tiver dúvida, você dá uma pesquisada na variável i7, abre e fecha parênteses. Vamos passar para ela super global, né? Variável section, a variável super global. Vamos passar para ela. Vamos abrir e fechar o colchetes e as aspas simples. Dentro dela, a gente coloca que a gente criou lá, ó. Não, tá? A gente vai dizer o seguinte: não autenticado, beleza? A gente vai dizer não autenticado. Vai fechar aqui, fechar as aspas aqui, e aí a gente vai colocar o seguinte: vai colocar dois pontos, aqui no final, tá? Beleza. A gente criou um if e set e a gente diz o seguinte, não autenticado, beleza? Então é o seguinte, foi não autenticado, o que a gente vai colocar? A gente vai abrir um script, tá?
Opa, a gente vai abrir aqui um script do JavaScript. E aí a gente vai colocar um alerta, né? Alert, tá? Deixa eu colocar alert, abrir e fechar parênteses, abrir as aspas, tá bom? Essas aspas, né? Vamos abrir aspas simples. E aí a gente vai colocar assim, ó. Erro, tá? A gente vai colocar erro. Aí a gente vai colocar assim, mais para resumir. Vamos colocar usuário ou... Vamos colocar mais isso, né? Usuário ou senha. Usuário ou senha inválidos. Usuário sem inválidos, tá? Usuário sem inválidos. Vamos colocar uma exclamação, né? Usuário sem inválido, ponto e vírgula aqui no final. E essa primeira parte aqui do script, ela tá pronta, tá? Beleza. Nós criamos o primeiro if, agora a gente vai finalizar esse if. O que a gente vai fazer então? A gente vai criar agora aqui um end if desse PHP aqui, tá? O end if. Vai criar um end if, vai botar um ponto e vírgula para ele. Então, esse end if a gente vai criar assim, ó. A gente vai colocar uma set, tá? Abrir essa função aqui, set, tá, beleza? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar e destruir, né? Vai destruir a variável e liberando a memória, tá? Nesse caso aqui, né, que ele vai verificou, não autenticou, então ele vai destruir, né? Se ela foi inválida, não foi autenticada, o que ele vai fazer? Ele vai destruir ela e vai liberar a memória. Então a gente vai colocar um set, né? Deixa eu ver se está certinho, tá? Abrir e fechar parênteses. Vamos chamar aqui a variável super global, né? Trabalhou muito com ela hoje. Section, tá? Abrir os colchetes, abrir aqui as aspas simples, e aí a gente vai colocar assim, né, aquele mesmo parâmetro, não, underline, autenticado, né, não sei se está certo, autenticado, não autenticado, né, a gente criou lá no arquivo ainda agora, no outro arquivo, nessas seções, então coloca não autenticado e ponto e vírgula aqui no final. E eu acredito que o nosso código está pronto, tá? Você pode fazer aqui, quando você chegar aqui nessa parte fazer, botar para rodar e ele pode dar errado. O que pode ter acontecido? Você pode ter esquecido de fazer o start da sessão aqui, tá? Vou salvar, vou atualizar aqui, ó, ele já deu a mensagem, ó, usuário sem inválidos, localhost digit, entendeu? Então, se eu colocar aqui, tipo, Matias, colocar a senha dele errada e entrar, ele vai dizer, ó, usuário ou senha inválidos, ok? Então tá funcionando bonitinho, né? Eu posso colocar qualquer coisa que der errado, ele vai me dar uma mensagem de erro, tá? Se eu colocar certinho, 1, 2, 3, 4, ele vai entrar bonitinho, beleza, pessoal? Então era isso, o vídeo ficou longo, né? Ficamos por aqui. Até um próximo vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal e fui! Valeu, pessoal!